que é um corto contuso em região occipital? Entenda a lesão de Lula. As lesões desse tipo são geralmente provocadas por quedas, acidentes de trânsito, golpes ou agressões físicas. Os sintomas associados a esse tipo de lesão incluem dor intensa na região da nuca. Jodson Alves, Agência Brasil. Mir 5-6-2023. Os sintomas associados a esse tipo de lesão incluem dor intensa na região da nuca. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sofreu um corto contuso em região occipital, no último sábado, 19. De acordo com informações divulgadas pelo Hospital Sírio-Libanês, esse tipo de lesão ocorre na parte posterior da cabeça e é resultado de um golpe ou trauma. Isso pode causar danos aos tecidos moles, ossos e, em alguns casos, ao cérebro. As lesões desse tipo são geralmente provocadas por quedas, acidentes de trânsito, golpes ou agressões físicas. Os sintomas associados a esse tipo de lesão incluem dor intensa na região da nuca, sangramento ou hematomas, tontura, vertigem, visão embaçada ou dupla, além de confusão mental ou até mesmo perda de consciência. No caso do presidente, ele foi levado imediatamente ao hospital, onde foi atendido e passou por exames. O diagnóstico desse tipo de lesão é feito através de exames físicos e de imagem, como tomografia computadorizada, TC, ou ressonância magnética, RM, para avaliar a extensão do trauma. O tratamento para o corte contuso depende da gravidade da lesão. Ele pode incluir desde os primeiros socorros para tratar feridas superficiais, até medicação para controle de dor e inflamação, bem como observação médica contínua para evitar complicações mais sérias. Em situações mais graves, pode ser necessária a internação hospitalar para monitoramento e tratamento adequado. Lula cancela a viagem após acidente. Em decorrência do acidente, Lula cancelou a viagem que estava programada para este domingo 20 à Rússia. A decisão foi tomada com base em recomendações médicas, conforme informou a Secretaria de Comunicação da Presidência. O presidente passou por avaliação no Hospital Sírio-Libanês em Brasília e, após os procedimentos médicos, foi liberado para retornar ao Palácio da Alvorada, onde seguirá sua agenda durante a semana. No entanto, sua participação na cúpula dos BRICS será realizada por videoconferência, a fim de evitar deslocamentos de longa distância enquanto ele se recupera da lesão. Boletim médico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto contuso em região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e Dra. Ana Helena Germoglio. Lula sofre sangramento cerebral após queda em banheiro. Saiba estado de saúde do presidente da República. A viagem que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, faria neste domingo 20 a Moscou, na Rússia, precisou ser cancelada após Lula sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, onde ele vive atualmente, em Brasília. O acidente doméstico aconteceu alguns dias após o avião presidencial sofrer uma pane enquanto Lula voltava de uma visita oficial ao México. Após o acidente de Lula ser noticiado nas redes sociais, internautas comentaram: "É presidente, pode benzer, viu?", disse um. "Primeiro o avião, agora a queda. Isso tá parecendo mal olhado mesmo", concordou outro seguidor. "Tem muita gente desejando o mal pra ele e tá dando nisso", observou uma usuária do Instagram. Como está o estado de saúde de Lula, atendido pelo seu médico particular, Dr. Roberto Calil, no Hospital Sírio-Libanês? Lula foi diagnosticado com um pequeno sangramento cerebral após sofrer um corte na nuca, como informou o colunista de O Globo, Lauro Jardim. Ocorreu uma contusão cerebral hemorrágica, disse, citando um termo técnico. Apesar do susto, o marido de Janja, que este ano perdeu o pai, aos 81 anos de idade, está liberado para retomar as funções presidenciais já nesta segunda-feira. Lula precisou apenas cancelar sua ida a Moscou, na Rússia, por precaução. Qualquer pessoa teria que ter os mesmos cuidados, independentemente da idade. A viagem teria que ser cancelada, frisou o Dr. Calil. Vale lembrar que Lula está prestes a completar 79 anos de idade. Ainda de acordo com o médico, o presidente ficará sob observação pelas próximas 72 horas e fará novos exames médicos na terça-feira. Queda no banheiro, atendimento de emergência e pontos na nuca, como foi o acidente doméstico que levou Lula a cancelar viagem à Rússia. Acidente ocorreu no Palácio do Alvorada e presidente foi atendido na unidade do hospital,
Sírio-libanês em Brasília. Presidente Lula cancela a viagem após acidente no banheiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada nesse sábado. De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou, caiu e bateu a cabeça. Com o acidente, o presidente machucou a nuca, onde precisou levar pontos. A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. Lula estava na capital paulista no sábado para participar de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou vídeo ao lado do candidato. Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama, Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para a Rússia, onde participaria da cúpula dos BRICS. A viagem estava prevista para se iniciar na tarde deste domingo. Após o acidente no sábado, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Neste domingo, retornou ao local para uma nova avaliação médica. A equipe médica de Lula avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem até a Rússia e permanecer em repouso.